Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso de número 7. Diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte. E continuou o seu discurso até a meia-noite. E havia muitas luzes no quarto superior onde eles estavam juntos. E havia um certo jovem chamado Eutico, sentado numa janela, e caindo em um profundo sono que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo, caiu do terceiro andar e foi levantado, morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois a sua vida está nele. Subindo novamente, partindo o pão e comendo, ainda lhes falou por algum tempo, até a alvorada. E assim ele partiu. E eles trouxeram o jovem vivo e ficaram muito confortados. Alguém diz amém por essa palavra? Glória a Deus. Se assente aí no seu lugar, de preferência crendo e glorificando a Jesus. Amém. Todo o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que narra muitos milagres. A maneira como a igreja primitiva se movia era algo intenso. E a presença do Espírito Santo entre eles era notório. A presença do Espírito Santo entre eles fazia com que sinais, prodígios, milagres se tornasse algo comum entre eles. E o texto que nós acabamos de ler, os versos que acabamos de ler, narram mais um desses milagres. Não é à toa que muito se chamou esse livro de Atos do Espírito Santo. Até porque a maneira, como eu disse, o Espírito se movia era clara e notória entre eles. Mas o que mexe comigo é que, principalmente o apóstolo Paulo, e aqui, Paulo, depois de sair e de estar um tempo em Filipos, ele decide ir até a cidade de Troade, numa viagem de pouco mais de 5 dias, e dessa vez Paulo decide permanecer ali por uma semana. Assim como ele fazia nas suas outras viagens, Paulo decide instruir e ensinar a igreja. E na verdade, Paulo já havia visitado a cidade de Troade na sua segunda viagem missionária, porém, ele ainda não havia pregado o evangelho ali. Essa é a terceira vez que Paulo vai estar em viagem e, por consequência, nessa cidade. E é nesse tempo que ele funda essa igreja, a igreja que está nessa cidade. Porém, é o último dia da semana em que Paulo está ali. É o último dia dessa passagem que Paulo tem nessa cidade de Troade. Ele está para se despedir, ele está para viajar no próximo dia, como a gente leu. E o discurso de Paulo, e talvez motivado por isso, é um discurso em que Paulo vai estender. A Bíblia diz que naquele dia, Paulo, não vou dizer inspirado por mim, nem pelo pastor Arthur, que a gente pegou, né, o exemplo dele, Paulo decide pregar bastante. Paulo, talvez por entender que não haveria outra oportunidade de estar novamente naquela cidade, Paulo estende o seu discurso, a sua pregação. Bom, e a gente precisa abrir um parênteses rapidinho para a gente entender isso, porque isso é tão interessante, o fato, e não só, a Bíblia não diz claramente o motivo pelo qual Paulo vai alongar o seu discurso, mas fato é que um desses motivos é o fato de talvez não retornar àquele lugar. Por isso a gente vai ver na Bíblia por várias vezes expressões como
que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. E quantas vezes nós temos oportunidades de anunciar o Evangelho, e posso dizer para você, oportunidades que talvez sejam únicas, e a gente perde essas oportunidades. Quantas vezes nós temos, como a gente costuma dizer, né, o ditado, a faca e o queijo na mão. A oportunidade está diante dos nossos olhos, mas nós perdemos, por outros motivos, o desejo de anunciar o Evangelho. Paulo tem esse entendimento, e ele não sabe se ele vai retornar ali, então ele diz, poxa, vou aproveitar, vou pregar o Evangelho, vou ensinar essa igreja, vou doutrinar esse povo, e assim ele faz. E aquele culto dura até meia-noite. Nós diríamos hoje que seria uma vigília, né? E possivelmente o lugar estava cheio, havia muita gente ali. O texto até diz, o ambiente era iluminado, havia muitas luzes no lugar em que eles estavam juntos. E eu já ouvi até gente dizer assim, que por isso que a gente não pode ter igreja de parede preta. Por quê, pastor? Porque havia muitas luzes no lugar, então você não pode ter, a igreja tem que ser bem iluminada. E aí, nesse discurso de Paulo, ali, um jovem, essa história é bem conhecida. Eutico está diante daquele povo, ele vai para o culto que Paulo está fazendo. Ele vai participar da reunião, da pregação. Só que em um determinado momento da história, o texto diz que ele está sonolento, e a sua sonolência faz com que ele caia. Paulo vai ter que ir até ele, para ressuscitá-lo. Essa é a história. Agora, há alguns detalhes que mexem muito comigo. É importante a gente destacar que, quando você lê o texto, a expressão que a Bíblia utiliza para falar de Eutico, e o porquê disso, a Bíblia diz que ele caindo, a minha tradução diz assim, em um profundo sono, caindo em um profundo sono. E a última expressão do mesmo versículo, uma das últimas é, caiu do terceiro andar. No português a gente não tem muita percepção disso, mas o texto grego, o verbo que está ali é o mesmo, porém eles estão em tempos diferentes. Por isso no português a gente tem aí caindo e depois caiu. Sabe, tivemos aqui outras mensagens a respeito disso, mas a primeira expressão fala de um processo que é gradual, ele está caindo, e o último verbo, caiu, fala daquele clímax final, da derrota de Eutico. Sabe, irmãos, eu percebo que Eutico está no lugar certo, sim ou não? Sim. Eutico está em um culto, Eutico está, talvez, como eu costumo dizer aqui, no melhor lugar onde ele poderia estar, ouvindo uma excelente mensagem. Não era o pastor Leandro que estava pregando, era Paulo. Imagina, se assentar para ouvir um homem tão erudito, tão inteligente, tão cheio do Espírito Santo como aquele. Uma excelente pregação. Eutico estava no lugar certo. Mas é interessante a gente observar que a Bíblia parece sinalizar que ao longo do tempo, e que o discurso de Paulo vai sendo alongado, esse menino começa a pescar durante o culto. E a ideia aqui é de uma luta, literalmente. A ideia dos verbos que apresentam é que Eutico até lutou contra o sono. Ele até quis permanecer com os seus olhos abertos, ouvindo, e talvez um dos problemas que tenham causado a sua sonolência seja o fato daquele ambiente estar muito iluminado. Por quê, pastor? Porque naquela época não tinha luz elétrica. Eram os candeeiros. E os candeeiros funcionavam através de óleo que queimava intensamente.
E aquele lugar possivelmente se tornou abafado, difícil de respirar, e possivelmente também pela quantidade de pessoas que estavam ali, Eutico ficou sonolento. E ele vai aos poucos, só que o texto diz que chega um momento que ele caiu. E é fato isso, mas um detalhe que mexe comigo e que muitas vezes você já ouviu isso, não é principalmente o fato de Eutico lutar contra o sono. O fato não é de ele ter tentado estar acordado naquele ambiente culto, talvez durante muito tempo da pregação de Paulo. Porque o sono não foi a causa da morte, foi a condição da morte. Pastor, qual é o primeiro problema? É a primeira expressão que a Bíblia diz que ele toma como ação. Ali havia um jovem Eutico assentado A condição que leva Eutico à morte foi o seu sono, mas a janela foi a contribuição para que ele morresse. Lutar contra o sono seria até certo ponto louvável da parte dele, porque talvez enquanto eu prego, você também esteja lutando contra o sono. E dormir no culto é pecado, irmão? Sim ou não? Não. Daqui a pouco está todo mundo dormindo. Não é. O sono só revela o que está no nosso coração. Agora, a verdade é que o primeiro problema de Eutico foi a posição que ele tomou em relação ao ambiente culto. O primeiro erro de Eutico foi onde ele decidiu estar para participar do culto. O primeiro erro de Eutico foi o lugar que ele decidiu se assentar. Por quê? Porque a janela não estava revelando a profundidade do seu sono, mas ela contribuiu para a altura da sua queda. Quem olhava para Eutico talvez não percebia que ele estava sonolento durante o culto, durante a mensagem, mas ninguém imaginava que o fato de ele estar assentado na janela contribuiria para que a sua queda fosse maior. Por quê? Se ele estivesse assentado no chão, a queda seria menor. Se ele se assentasse em uma cadeira, a queda consequentemente seria. Mas o problema estava onde ele decidiu se assentar. O problema estava onde ele decidiu olhar e dizer assim: vou participar do culto a partir desse lugar. E isso é algo que deveria nos colocar para pensar, irmãos. Há um dos grandes pregadores do meio presbiteriano, o pastor Hernandes Dias Lopes. Quando ele comenta esse texto, ele fala de 3 coisas que são perigosas demais, quando se fala especificamente da janela. A primeira delas é que para Eutico, a janela representava uma distração. Sabe, se assentar nesse lugar, no culto, é o mesmo que dizer: olha, eu até gosto da pregação de Paulo. O que esse homem fala é até interessante se ouvir. Mas Eutico tinha toda a possibilidade de se distrair com qualquer outra coisa que estivesse fora do ambiente de culto e que lhe chamasse a atenção. Eutico tinha toda a possibilidade de dar glória a Deus no ambiente de culto. Eutico poderia se arrepiar no momento da pregação, chorar no momento da pregação. Ele poderia até receber ali de Deus, só que tinha um grande problema. Estar na janela significava para ele também estar distraído. E sabe, muitos de nós nos colocamos nesse lugar na hora do culto. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que muitos de nós talvez estamos participando do culto. A gente ouve a palavra, a gente canta os louvores, a gente oferta na hora dos dízimos das ofertas.
O problema é que a gente está num lugar de distração dentro do ambiente do culto. Qualquer coisa nos tira da hora da palavra. Qualquer coisa é mais interessante, é mais chamativa do que o fato de que Deus está falando naquele momento. E como eu disse e repito, não era qualquer homem que estava pregando, era Paulo. Pastor, o que o senhor está dizendo? O lugar que você escolhe para se assentar no culto, e não é fisicamente, diz muito a respeito daquilo que você recebe enquanto esse culto acontece. Dos primeiros problemas é, olha, cuidado, porque é possível que você esteja ouvindo Deus falar, distraído. Você pode estar efetivamente assentado fisicamente em um lugar de culto e com a sua atenção totalmente fora desse ambiente. E talvez você olhe para mim e diz assim: pastor, isso é verdade. Você entrou aqui desconexo ao ambiente, desconexo à realidade do que é reunir-se para cultuar a Deus. O contexto dos versos que lemos é um culto a Deus. Eu já falei disso aqui há alguns dias. Esse talvez fosse o primeiro problema de Eutico. O segundo problema do lugar que ele escolhe é que a janela representava para Eutico não só uma distração, mas uma divisão. O que é isso? Acesso. Eutico tinha acesso ao ambiente do culto, da pregação, mas também tinha acesso a qualquer outra coisa que estivesse acontecendo do lado de fora. Eutico ouvia Paulo falar sobre a graça de Deus. Eutico ouvia Paulo falar sobre a salvação, sobre a justificação. Eutico ouvia os melhores e maiores temas que aquele homem poderia falar pelo Espírito, mas Eutico tinha acesso a outras coisas que aconteciam, a conversas que aconteciam do lado de fora. Qual é o problema, pastor? É que talvez muitos de nós estamos exatamente assim. Como? Nós estamos divididos. Nós absorvemos aquilo que o ambiente de culto nos proporciona, mas também absorvemos aquilo que o lado de fora tem para nos dar. A gente toma posse da palavra que é liberada aqui nos cultos, mas também toma posse daquilo que o ambiente externo pode nos oferecer. A gente celebra por aquilo que Deus está fazendo entre nós, mas também celebra por aquilo que está acontecendo lá de fora. E eu entendo que a Bíblia é muito clara, irmãos. Se tem uma coisa que nós precisamos compreender, é que não dá para que nós nos tornemos crentes divididos. Quando o profeta chega diante do povo no livro dos Reis, e ele pergunta para eles assim: olha, até quando vocês vão estar divididos? Vocês vão cochear entre dois pensamentos. Não dá para participar daquilo que Deus oferece. Não dá para participar daquilo que vem do Senhor e ao mesmo tempo se dividir com aquilo que é externo ao que Deus está dizendo e oferecendo. Nós precisamos entender que como que nós estamos assentados no lugar de culto. Quando a gente entra para esse lugar, será que nós estamos nos distraindo, nos dividindo? E o que é pior, o terceiro grande detalhe do problema de Eutico, é que não bastasse ele estar possivelmente distraído, possivelmente dividido, teria um terceiro problema. Eutico estava se destruindo. E por quê, pastor? Porque posso dizer para você, a janela é perigosa. Você sabe quem foi Davi? Sim ou não? Um homem segundo. Pensa num cara. Era ele.
Só que há uma expressão que diz que Davi, no tempo em que os reis iam para a guerra, ele decide ficar em casa. E sabe o que Davi faz? Ele fica perto de uma janela. E quando ele olha pela janela, o que é que ele vê? Uma mulher se banhando. Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando olha para uma janela, ele dá acesso ao que seria toda a destruição da sua vida e família. E eu entendo que ele se arrependeu, ok, o Salmo 51 diz isso. Mas o grande problema desse homem, Davi, foi o mesmo de Eutico. Davi acessou um lugar de destruição. Um olhar lhe custou praticamente a sua família. Um olhar, pelo acesso que a janela lhe dava, trouxe a Davi as maiores tragédias da sua vida. O cara que venceu o gigante. A verdade é, quando nós entramos num ambiente de culto, que lugar a gente escolhe para cultuar a Deus? A partir de que lugar nós estamos entrando, acessando a vontade de Deus? Tem gente que vem para o ambiente de culto e a preocupação dele é de ser um analista. A preocupação dele é de analisar se o pastor fala bem ou se ele não fala bem. A preocupação dele é analisar se a banda está bem ensaiadinha, se não está. Se o pastor sola bem ou se não sola bem. Se as irmãs estão bem afinadas ou se estão semitonando. Não se pode entrar num culto e se assentar nesse lugar. Não dá para participar da celebração. E o texto diz no verso 7: eles se ajuntaram para partir o pão, para celebrar ao Senhor. Isso é culto, irmão. Por que é que tem gente que entra e sai do mesmo jeito? Muitos choram, muitos se alegram, muitos recebem a palavra de Deus, outros vão embora e dizem assim: não gostei daquele culto, não gostei da adoração, não gostei da palavra, não gostei do pastor. Por quê? Porque talvez você se assentou num lugar onde não deveria estar. Não, e eu não estou dizendo para você que é essa pessoa que está do seu lado, não. Porque talvez você diga assim: pastor, nunca mais sendo do lado desse irmão aqui, o problema então é ele. Não, não é. Não é. O problema é que nós estamos querendo entrar num ambiente de culto e permanecer em lugares errados. Posso dizer para você, o sono foi um problema para esse jovem? Foi. Ele começou aos poucos a adormecer. Mas se ele não se assenta na janela, a queda não seria do terceiro andar. Se ele escolhe outro lugar para cultuar a Deus, para receber a palavra, talvez nem ouviríamos falar dele. Se ele escolhe outro lugar para se assentar, talvez a gente nem saberia quem foi ele. E posso dizer, talvez ele nem seria citado, lembrado ou ressuscitado. O sono é problemático, sim. Mas estar no lugar errado é pior ainda. Estar da maneira errada é pior ainda. Só que ainda bem que ele está no culto. Imagina que coisa terrível o barulho desse menino cair do terceiro andar até lá embaixo. Imagina o susto em todo mundo que estava lá. De repente, talvez eles começaram a dizer: olha, o cara caiu. Aí Paulo está pregando. Só que isso aqui o Espírito de Deus disse ao meu coração. E o que eu vou dizer para você agora não é só
fruto de uma mensagem, é uma oração. Quando Paulo percebe que ele caiu, olha o que diz o verso de número 10. Paulo, porém, descendo. Paulo, porém, descendo. Irmão, isso aqui é muito mais profundo do que aquilo que a gente está lendo simplesmente. Pare para pensar. Paulo talvez no fervor da sua mensagem. Paulo no ápice da mensagem, das revelações sendo transmitidas. E de repente, ele ouve o barulho desse jovem cair. Só que a ação de Paulo, ela é tão significativa, não só para a realidade da igreja dos seus dias, mas para os nossos dias. Paulo, porém, descendo. Sabe o que é isso, irmão? Ele não tinha teoricamente, obrigação de parar a sua mensagem. Ele não tinha. Ele não tinha obrigação de parar o culto e dizer assim: ué, caiu por quê? Onde é que estava sentado? Alguém que poderia dizer para ele assim: Paulo, continua pregando, porque você sabe, né? A culpa é dele em ter se assentado na janela. Não, Paulo, deixa para ver. Só deu alguns arranhãozinhos, não vai ser nada demais. A gente vai lá, o corpo diaconal desce, pega ele, está tudo certo. Não! Paulo interrompeu uma pregação, um culto, porque alguém caiu. Paulo parou a sua mensagem. Por quê? Porque alguém havia acabado de... Volte ao verso 8 e você vai ver onde é que o culto acontecia. No terceiro andar. Onde é que o culto acontecia? No quarto superior. Pastor, o que é isso? Isso é Deus trazendo para nós, e principalmente para quem lidera. Isso é equilíbrio do ministério. Por quê, pastor? Porque estar no terceiro andar para pregar é fácil. Estar no terceiro andar e podendo falar, estar em evidência, é glorioso demais. Difícil é ter que descer para ir lá para o primeiro, só porque alguém caiu. Por quê, pastor? Porque a plataforma nos promove enquanto pregadores, enquanto pastores, enquanto cantores, músicos. A plataforma nos promove, coloca o nosso nome em evidência, o nosso ministério conhecido. A nossa vida é bom, irmão. Acabar um culto e alguém chegar para você e dizer assim: olha, amei a sua palavra, que mensagem, como Deus falou comigo, Deus ministrou o meu coração enquanto você ministrava adoração. Isso é o que? Isso a plataforma faz com a gente. Isso é o terceiro andar. Difícil é a gente entender que tem hora que você vai ter que descer do terceiro para ir para o primeiro para cuidar de alguém que caiu. E sabe o que foi acontecendo ao longo do tempo? A igreja se acostumou com o terceiro andar. A igreja se acostumou a ser lembrada pelas suas pregações e não pela sua misericórdia. A gente se acostumou a ser lembrado como pregadores, como ministros. E aí vem Paulo e diz assim: não, Paulo, você vai parar o culto para levantar esse cara? Vou descer lá embaixo. Paulo entendeu que a plataforma não era mais importante que as pessoas. Sabe o que é fácil, irmão? Posso dizer para você? Fluir nos dons ministeriais, espirituais, é coisa simples. É, pastor? É óbvio. Irmão, você acha que é difícil para mim assumir um púlpito e pregar? Teoricamente não.
eu vou, preparo uma palavra, preparo um esboço, venho, oro de Deus me usa, e pela sua infinita graça e misericórdia o dom vai fluir. Agora, nenhum dom é eficaz, é eficiente, se não for encharcado de amor. Pastor, o que o senhor está dizendo? Leia a Bíblia, 1 Coríntios 12, 13 e 14. Paulo vai tratar dos dons espirituais ali. São os 3 capítulos que Paulo narra, cita os dons espirituais. Os 3. Só que no capítulo 13, entre o capítulo 12 e o capítulo 14, Paulo para falar sobre o quê? O amor. Quem olha biblicamente parece que Paulo está falando de outro assunto. Não. Paulo está dizendo assim, olha, leram o que eu disse para vocês no capítulo 12, sobre os dons espirituais? Sim. Agora lembrem-se de uma coisa, é como se Paulo estivesse fazendo literalmente, no capítulo 12, o recheio do sanduíche. Paulo estivesse dizendo assim, olha, o que vocês leram no capítulo 12, vão ler no capítulo 14, tem algo no meio que se chama amor. Por quê? Porque fluir nos dons espirituais é fácil, mas sem amor isso é ineficiente. Pregar nas plataformas é fácil, sim ou não? Estar lá em cima em evidência é fácil. Mas ministério é o que, pastor? Equilíbrio entre os andares superiores e os andares de baixo. Pastor, o que é ministério? Equilíbrio entre ser pregador, pastor, cantor, músico, seja lá qualquer outra coisa, e estar disposto a fazer o que Paulo fez. Inclinou-se sobre ele e o abraçou. A dor de Eutico não é indiferente à realidade de Paulo. A queda de Eutico não é indiferente, porque Paulo poderia dizer assim, caiu porque se assentou no lugar? Alguém poderia dizer assim, quem é a mãe desse menino? Quem é o pai desse menino que deixou ele assentar aí? Mas Paulo não faz isso. Paulo, porém, descendo. Pastor, o que nós precisamos nesses dias? Homens que estão dispostos a descer para levantar quem caiu. Só que Paulo é inteligente, por quê? Porque Paulo aprendeu com Jesus. É, pastor, claro, irmão. Quem é que você acha que desceu do terceiro céu para vir à terra e pegar quem estava caído? Quem é que você acha que desceu lá dos andares de cima e disse assim, vou descer lá embaixo para pegar eu e a você, que a gente estava com o irmão caído? Agora eu vou dizer para você, se Jesus desceu, se Paulo desceu, quem é que somos nós para não descer, inclinar e abraçar quem está caído? Quem é que somos nós para não estender a mão? E foi falado aqui esses dias sobre o bom samaritano. Nós precisamos ser crentes, eu não vou dizer só de líder não, crentes que aprendem com Jesus e com o exemplo de Paulo. Se for preciso interromper o seu caminho, interrompa para salvar quem está caído, para estender a mão para quem está doente. A igreja precisa entender isso. Nós precisamos ter consciência de descer. É bom demais a gente receber elogios. É bom demais. É bom demais ser celebrado. É ótimo. Ser lembrado. E eu sei que isso tudo em certa esfera faz parte do ministério, eu sei. Mas isso não deveria fazer com que a gente abandone esses lugares.
Jesus foi atrás, irmão, de gente como a gente, caída. Sabe o que ele diz? Eu não vim para quem está são. Eu vim para quem está necessitado, doente, caído. Só que o que mais mexe comigo não é o fato da liderança de Paulo ser uma liderança equilibrada. Sabe, o pós-milagre é interessante. Paulo desce, olha para todo mundo e diz assim, não, gente. Sabe, e Lucas, que é o que escreve o livro de Atos, ele é um médico. E como médico, ele já havia atestado a morte daquele menino, porque ele estava lá. E ele diz, todo mundo olhou e disse assim, ele está morto. Aí Paulo, para ficar tranquilo, disse assim, não. Tranquilo. A sua alma está nele, está vivo. Tudo certo. É, Paulo, não, fica tranquilo. Acaba o culto. Paulo olha e diz assim, gente, já que esse menino, né, travesso, foi cair do 3º andar, faz o seguinte, obrigado, viu? Obrigado por tudo que aconteceu até aqui, Deus abençoe vocês. Quem sabe a gente tenha outra oportunidade para se encontrar de novo e cultuar o Senhor. Não. Aí Paulo olha e diz assim, verso 11, e subindo novamente, e partindo o pão, oh Jesus, e subindo novamente, partindo o pão. Sabe o que diz o verso 7? No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Ajuntando-se os discípulos para que eles se ajuntaram? Partir o pão. Porque é que como discípulos e igreja, eles se reuniram para celebrar a ceia do Senhor. E ceia fala de comunhão, você sabe disso. A morte / queda de Eutico não foi um empecilho para que eles voltassem para cumprir o motivo do seu ajuntamento, partir o pão. O culto em si parou por alguns instantes, a celebração parou por alguns instantes. Só que isso aqui é tão precioso, irmão. Sabe por quê? Leia no texto e você vai ver. Eles não se reuniram para dizer assim, por que é que aquele menino foi sentar na janela? Você viu? O menino atrapalhou a mensagem de Paulo. Cadê os pais? Se tivesse cuidado desse, esse paraculto não tinha atrapalhado. Não. No verso 11, não há comentários da queda de Eutico. No verso 11, não há fofoca da queda de Eutico. No verso 11, não há um burburinho do porquê ele caiu. Não há um grupinho tentando saber o que foi que aconteceu com ele. Não há. No verso 11, depois da queda, a igreja não se reúne para falar da queda, a igreja se reúne para partir o pão. A queda de Eutico não é mais importante que a comunhão da igreja. Meu Deus. O fato de ele ter
morrido, e posso dizer, nem a ressurreição dele foi citada. Não olharam para ele e disseram assim: rapaz, vai estourar essa igreja, vai ser hoje. Paulo, vamos fazer o seguinte, vamos trazer esse menino para ele contar o testemunho e dizer que ele foi ressuscitado, Paulo. Já pensou o que vai acontecer aqui na cidade de Trode? Vai ser uma festa. Paulo, todo mundo vai te procurar para fazer agenda, Paulo. Sua agenda vai lotar, vai estourar. Você vai poder colocar lá no seu Instagram assim, agenda aberta. Não. Eles se reuniram para partir. Irmão, o que mais me impressiona não é a ressurreição de Eutico, é a reação da igreja. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? É simples. O que é que a gente faz com alguém que cai? Esse silêncio sepulcral é interessante. O que é que a gente faz com quem vai do terceiro para o primeiro andar? O que é que é a primeira coisa que muitos de nós estabelecemos, patrocinamos? Se não é os comentários. Se não é as fofocas, e é terrível até dizer isso. Viu o que aconteceu com fulano? Muitos de nós, com muita coisa que acontece na igreja, a nível Brasil hoje, nós gostamos de patrocinar. Sabe por quê? Porque muitas vezes a queda de Eutico promove a gente. E não, a ressurreição de Eutico não me maravilha em certo sentido. Por quê? Porque Eutico ser ressuscitado fala do poder de Deus, e ele é poderoso para fazer o que ele quer, irmão. Agora, a reação da igreja fala da postura dela. Eutico ser ressuscitado é o recado de Deus em dizer: olha, eu tenho poder até sobre a morte. Mas a reação da igreja em não terminar o culto e em celebrar, em partir o pão, é dizer: olha, caiu, mas a gente devolve para a comunhão de novo. Por quê, pastor? Porque um dia eu sei que eu também estava caído. E por isso o partir do pão, porque fala de comunhão, irmão. E onde há comunhão, se a igreja vive em comunhão, os dedos são menos apontados. Se há uma realidade de comunhão na igreja, vou dizer isso, o nível das mentiras, das declarações e das fofocas, elas diminuem. Porque a gente entende que no partir do pão, no corpo de Cristo, a gente é um só, estamos unidos, alinhados e vivemos o mesmo propósito. Então a queda do meu irmão não me interessa. A queda dele não é para que eu seja promovido. A nossa postura em relação a quem caiu está dizendo como é a nossa postura e vida como igreja. Como a gente olha o que o outro está vivendo. Vamos continuar o culto, porque caiu, mas está vivo. E levaram o jovem vivo. E eles não ficaram tristes, não. Eles não sentiram um pesar, não. Eles ficaram muito confortados. E por quê? Porque sabiam que quem estava caído agora está de pé, quem estava morto agora está vivo.
pastor, mas a Bíblia diz que é necessário que o escândalo venha. Você só não acabou de ler o texto. A preocupação de Jesus não é com o fato de o escândalo vir, de a queda vir, mas sim com aquele que promove ele. Pastor, o que o senhor está dizendo? São dias a gente entender o propósito da igreja. Da gente entender o que é isso aqui, ó. Isso é uma atmosfera de culto, de comunhão. Irmão, onde há comunhão, há unidade. Onde há comunhão, há vida. Onde há comunhão, há restauração. Onde há comunhão, há paz. Onde há comunhão, Cristo está nesse lugar. Por quê? Sabe o que ele disse? Todo reino dividido não prospera entre si mesmo. Não. Quando cada um vive para o seu lado, celebra a queda do outro, Cristo não está entre nós. O maior interessado em pegar quem caiu e restituí-lo de volta à comunhão é Ele. E o que o senhor está querendo dizer? A igreja deveria fazer o mesmo. E eu sei, irmãos, que é difícil de ouvir isso. Mas sabe, não seja um coveiro, não. Não mate quem ainda pode voltar a viver. E eu estou falando de ovelha perdida. Entende? Você é crente para entender o que eu estou dizendo. Há uma grande diferença de um eutico que cai dentro de um culto e de um rebelde que sai. Estou falando disso. Seja inteligente. Sabe, nós precisamos voltar de novo a entender o que é partir o pão. Nós precisamos voltar a entender de novo o que é comunhão da igreja. E comunhão é princípio, é fundamento. Comunhão é a realidade de Cristo entre nós, através de nós. Se preciso for, desça do seu pedestal para servir quem caiu. Se preciso for, utilize o exemplo de Jesus e de Paulo aqui em Atos capítulo 20. Se incline, abrace, seja fraterno, diga: não, olha, você até caiu, mas bora, vamos voltar a viver de novo. Não, você não precisa ir para a internet difamar pastor. Você não precisa formar grupo de WhatsApp para falar mal de liderança. Você não precisa se reunir em grupinho para dizer: olha, não concordo com isso, com aquilo. Não, 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 não. Viva em comunhão, e isso vai transmitir entre nós a realidade de Cristo. Aí vai haver entre nós paz, vai haver restauração, tudo o que precisa. Quando, pastor? Quando nos tornarmos um só no partir do pão. Isso é a realidade da igreja. Tem um Paulo que desce para levantar quem caiu, e volta todo mundo junto para cima e dizer: vamos continuar cultuando a Deus. E Paulo faz o seguinte, assim: gente, não vamos perder a oportunidade, não. Ele prega até de manhã. A queda desse menino não me deixou sem força. Agora que eu vou pregar mesmo. Voltemos de novo à realidade da igreja, do que é ser igreja. Você consegue entender isso essa noite? Fica de pé no seu lugar, deixa eu orar com você.